E olha só, animação garantida, a gente volta com a revisão e agora de um assunto muito tranquilo que é radiciação. Isso aí. Radiciação. E aí, com a radiciação, nós vamos encerrar, atenção, não é acabar, nós vamos encerrar as revisões de operações. E aí a próxima aula vai ser... Não, calma. Porque assim, agora as operações vão aparecer em tudo. Sim. Mas não vai ser só aula dessa operação, não. Vai ser uma aula específica, tipo lá, vamos imaginar aqui, função. Na função nós vamos usar adição, subtração, multiplicação, divisão, potência. Não precisa ficar nervoso, calma. Vai ter lá também. Por isso que essas aulas são muito importantes para vocês. Isso mesmo. E claro que a gente vem nessa pegada, né, do ensino fundamental aprofundando para o ensino médio, né? Por quê? Porque estamos no primeiro ano, mas é possível que a gente faça essas revisões para você não sentir dificuldade ao longo dos 3 anos aí do ensino médio. Tá beleza? Vamos então, revisão da aula 22. Olha lá na telinha. Radiciação. Agora a gente está trabalhando as propriedades das radiciações, assim como trabalhamos nas potências. Vamos lembrar? A primeira propriedade foi aquela que nós falamos quando o índice do radical é igual à potência do nosso radicando. Né? Índice igual ao expoente do radicando, eu posso cancelar. Com isso, eu fico com o meu número lá fora. Essa propriedade pode ser utilizada quando eu quiser simplificar os radicais. Tenho lá, por exemplo, a raiz quinta de 32. Eu simplifico o meu radicando, fico com o índice expoente igual e posso cancelar. Segunda propriedade agora, a gente multiplica índice ou expoente pelo mesmo valor, isso não altera o resultado. Às vezes facilita bastante, né? Se eu precisar fazer essa jogadinha, é possível. Então, multiplicando ou o índice e o expoente pelo mesmo valor, um Pzinho aqui, né? Um valor representativo, dá tudo certo, beleza? Isso. Lembrando que pode ser multiplicando e também dividindo. Verdade, isso mesmo. Ainda falando das propriedades, vamos para a terceira? A terceira propriedade, o produto dos radicais. Eu posso trocar o produto dos radicais pelo produto entre os radicandos. Isso quando ele tiver o mesmo índice. Tenho lá a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 1032. Eu posso deixar lá raiz quadrada de 9 vezes 1032. Ou o contrário, eu posso separar também. Isso serve também na quarta propriedade, que aí no caso é divisão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho 2 dentro de um radicando, eu posso separar em 2 radicandos diferentes, separados, em vez de realizar a operação. Às vezes fica mais fácil realizar a operação, às vezes fica mais fácil fazer separadinho, né? O importante é a gente ter em mente que tudo isso é possível ser feito, tá? Beleza. E claro que a gente cola na gente que é sucesso, a gente traz um mapa mental aqui sobre a radiciação e suas propriedades pra galera ver que é muito tranquilo fazer um mapa mental e é bacana porque aí a gente consegue visualizar como um todo, né? Aqui, claro, o aluno fez dentro do que ele estava estudando. Você, aluno da mediação, vai fazer de acordo com o que a gente explicou. Olha aqui as propriedades, a terceira e a quarta aqui, ó, de produto e do quociente. Verdade. Olha aqui as regrinhas. A regra quando vou tirar a raiz, o radicando é 1, sempre vai dar 1. Vai dar 1 independente de quem é o meu índice, né? Olha aqui outra regrinha. Se o índice é par e dentro temos um radicando negativo, não existe resposta nos reais, né? A adição também, não lá, adição. Posso somar desde que eu tenha termos radicais semelhantes. Lembrando que na aula nós falamos, radicais semelhantes são radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Muito bem, aqui ele deu os nomes, né? Índice, radical, a raiz, né? O radicando são elementos que fazem parte aí, compõem a nossa operação da radiciação, beleza? E lá no cantinho também tem lá ó, a fração, né? Nós temos aqui ó, a parte da fração transformar, e o radical. Né? Isso, expoente fracionário transforma em radical. Isso. Olha que legal. São operações inversas. Né? Com o mapa mental
fica muito mais fácil, mais tranquilo, né? Tá tudo dentro do mesmo modelinho ali, é uma revisão bem bacana e é claro que aí facilita para as atividades de sala. Verdade. E eu gostei porque, assim, na propriedade tá lá, né? Multiplicação de radicandos iguais. Aqui ele já colocou lá, produto de radicais com o mesmo índice. Lembrando que só pode ser feito se for o mesmo índice. Produto e divisão só pode fazer se for o mesmo índice. Isso mesmo. E aí eles devem estar se perguntando, tá, mas lá para potenciação tinha uma paródia, né? Na potenciação é tudo diferente. E na radiação? Não tem. Então vamos lá buscar outros recursos que são os mapas mentais, alguma maneira aí de você memorizar o assunto, o conteúdo em si, tá bom? Vamos para a atividade de sala? Agora é com vocês, já já a gente está de volta. Voltamos! E aí? Simples, fácil, tranquilo, né? Mamão com açúcar. É isso mesmo. Ainda assunto do ensino fundamental, e nono ano também já rever, né? Lá no sexto. O sétimo também vê. No oitavo, rever de novo, porque, assim... mas por que vê tanto? Porque no sexto você vê com os números inteiros e algumas frações. No sétimo, no sexto é número natural. Mesmo. No sétimo, número inteiro. No oitavo, números racionais. E no nono, nos números reais. Então a gente vê a radiação durante os 4 anos. E aí chega no primeiro ano do ensino médio e vem a radiação de novo. Vamos lá então tirar as dúvidas, né? Agora é com vocês. Questão de número 1. Aplicando as propriedades da radiciação. Então vamos resolver aqui aplicando as propriedades. Olha aqui, então se a gente tem menos 10 bananas mais 15 bananas, né? Tá tudo com banana, né? Porque tudo é raiz de 5. Isso. Então se eu tenho 15 e eu devo 10, quanto que eu fico? Fica com 5 positivo, né? Então 5 bananas. 5 limões. Limão. Olha aqui, eu tenho aqui agora uma raiz de 75 e uma raiz de 27. Dá para somar? Não. Dá para subtrair? Não, também não. Mas eu lembro que na aula nós falamos de deixar no mesmo radicando, né? Vamos fazer a letra C, que já tem o mesmo? Vamos. Então aqui eu tenho 17 limões e eu tenho 12 limões. Então tem né? 17 e alguém tirou 12. Eu tenho 17 limões e eu vou tirar 12 limões. E aí eu vou ficar com quanto? 5 limões. 5 limões. Positivo ou negativo? Positivo. Raiz cúbica de 7. E esse aqui dá pra gente fazer? Dá pra multiplicar aí. Vamos lá? Vamos fazer esse? Multiplicando, a gente pode multiplicar dentro e também a gente pode separar ou pode juntar. Então vamos juntar? Vamos. Na raiz quarta de 27 vezes 3. 27 vezes 3? 81. Aí ficou mais fácil, né? A raiz quarta de 81 é 3, Isso, eu lembro da aula. porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes dá 81. Então, olha só que legal. Nessa letra D aqui, olha só, podemos perceber o seguinte, que multiplicando ficou mais fácil, porque eu cheguei no número que tem a raiz exata. O 27 não tem, nem o 3. Isso mesmo. Aqui também está separado, mas a gente pode juntar, não vai ficar melhor? Vamos lá. E é uma raiz quadrada, né? 1.800 dividido por 200. 1.800 dividido por 200? Vai dar 9. 9, né? A gente pode cortar os zeros, né? E fica 18 dividido por 2. E aí, 9. Então, se eu tenho 9, agora é muito fácil, né? Raiz de 9? 3. 3. Beleza. Vamos lá agora na letra B, que é aquela que a gente aparentemente não dá para fazer uma subtração. Mas tem como, não tem? Tem. O que a gente vai fazer? Pode fatorar, não é? Vamos fatorar o 75? Vamos. Vai dar por 3? Por 3 dá 25. 25 dá por 5. Por 5. Dá 5, dá por 5, dá 1. Fechou. Então eu tenho que 75 é o mesmo que 3 vezes 5 ao quadrado. Menos, vamos ver o 27 agora? O 27. Por 3. Vamos lá, peraí. Por 3? Vai dar 9. 9. Por 3? Vai dar 3. Por 3? Vai dar 1. Então temos ali, ó, 3 vezes 3 ao quadrado. Por que a gente faz assim e a gente não coloca 3 ao cubo? Porque nós estamos com o índice do radical 2. E raiz temos que quadrada, deixar a potência igual. Isso, senão a gente não consegue tirar da raiz. Deixa eu pegar um vermelhinho aqui. Então aqui a gente consegue tirar da raiz? Consegue, né? Então vai ficar 5 raiz de 3. Menos. Aqui a gente também tira da raiz
3 raiz de 3. Agora sim, agora eu tenho o mesmo radicando, né? E o mesmo índice. Então, eu posso efetuar a operação. 5 menos 3? 2 raiz de 3. Beleza. Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza, olha aí. Então, claro, né? Teve uns que a gente teve que fazer alguns ajustes, né? Algumas fatorações, mas é bom que aí vocês vão praticando e vão aprendendo. Mas nesse daqui eu gostei muito da letra D e da letra E, porque deu pra gente aplicar a propriedade e ficou com a raiz exata, né? Beleza. Questão número 2, bora ver? Utilizando as propriedades da radiciação, simplifique. Olha só que a letra A, diferentemente da letra D e E da outra, essa aqui se fosse multiplicar ia ficar muito difícil, né? Nessa aqui estava separado e a gente juntou. Agora tá junto e a gente pretende separar. Vai ficar mais fácil, né? Então vamos lá? Raiz cúbica de 729 vezes a raiz cúbica de 14? Isso. Não. E aí? E agora? Se for multiplicar, vamos ver se junto fica mais fácil? Vamos ver, multiplicando. Vamos lá, multiplicando. Vamos fazendo a B aqui. A B, no caso, a gente pode fazer aquela propriedade que dá para dividir ou multiplicar pelo mesmo valor, né? Então, a gente pode dividir aqui por 3. Tanto 6 quanto 9 divide por 3. Vamos lá? 6 dividido por 3? 2. 9 dividido por 3? 3. Então, aqui, na verdade, ele disse utilizando as propriedades simplifique, né? Não precisamos resolver? Não necessariamente, tá bom? Agora, nesse caso aqui, letra C, a gente pode fazer o quê? Separar em duas? Beleza, vamos separar em duas. Ó. Raiz quarta de 16 dividido por raiz quarta de 81. Legal, né? Porque 16 dividido por 81 vai dar um número aí com vírgula, né? Agora, se a gente separar em 2, aí a gente já consegue fazer com facilidade. Qual é o número que ele vezes ele 4 vezes vai dar o 16? 2, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. E a 81 a gente já sabe que é 3, então 2/3. Isso. Na verdade, ele disse simplifique, ele não disse resolva, né? Mas já estamos resolvendo. Vamos na letra D? Vamos. Vamos separar? Mais fácil separar, né? Fácil. 256 vezes a raiz quarta de 625. Raiz quarta de 256. Qual é o número que ele vezes ele 4 vezes vai dar 256? Que é o 4. É o 4, né? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 4, 256. Vezes... Qual é a raiz quarta de 625? Vai dar 5. 5, né? E 4 vezes 5 é 20. É 20. Então, se a gente fosse fazer ali 256 vezes 625, o número que vai dar lá dentro, a raiz quarta dele é 20. Isso. E a letra lá em cima ficou que o 14 vai ficar no radical mesmo, ele não tem como simplificar. Então vai ficar 9 vezes raiz cúbica de 14. Então a gente vai resolver só a parte do raiz cúbica de 729, que a resposta é 9. 9 vezes 9? 81. Vezes 9? 729. Vezes a raiz cúbica de 14. Isso é possível também, né? Quando não dá para a gente simplificar mais do que o radical permite, a gente deixa no radical mesmo. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Questão de número 3, vamos lá? Reduza os radicais semelhantes. Lembrando que radicais semelhantes são radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Essa partezinha aqui tem que ser igual. Se não for igual, a gente não consegue fazer a operação. Beleza. Tá? Nesse caso da letra A, tudo igual, então a gente só soma 8 com 7. Porque eu tenho 8 peras mais 7 peras, vai dar quanto? 15 peras. 15 raiz cúbica de 5. Do mesmo jeito aqui, ó, eu tenho raiz quarta do número 3 vezes. Então a gente consegue realizar a operação com os valores que estão aqui. Vamos juntar os positivos e tirar o negativo? 12 mais 5? 17. 17 tira 8? Fica 9. 9, raiz quarta de 3. Agora, na letra B, tem... Não tem radicais semelhantes. Não tem semelhantes. Então, como não tem radicais semelhantes, a gente vai precisar deixar semelhante, né? Então, vamos lá? Vamos fatorar? Vamos lá. O 50, por exemplo, dá por 2? 25 dá por 2, dá 5, dá... Por 5. Dá por 5, dá 5.
Dá por 5 dá 5 e dá por 5 dá 5. 1 de novo. Beleza, então ficamos aqui com 50 vai ser 2 vezes 5 ao quadrado. Vamos no 32 agora, vamos trocar de corzinha aqui. O 32. O 32 vai dar por 2. Dá 16. Dá por 2. Dá 8. Por 2. 4. Por 2. 2. Por 2. 1. Então ficamos com 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por que a gente faz dessa forma? A gente precisa sempre deixar ao quadrado, porque o nosso índice é ao quadrado, né? Então, sempre a gente vai deixar ao quadrado. Beleza. E ainda vamos com o 98. Aqui nesse cantinho acho que dá, né? Vou fazer aqui mesmo, então. 98. Vamos lá. Por 2 vai dar? 49. 49. Aí dá por 2? Não. Por 3? Também não. Então vai dar por 7. 7. 49 por 7 vai dar 7, que por 7 vai dar 1. Então ficamos com mais a parte do 98, que é 2 vezes 7 ao quadrado. Beleza? Agora a gente vai dar uma separadinha aqui, só para ficar melhor de visualizar. A gente vai agora poder fazer o quê? Cancelamento. Cancelar, né? Então vamos ficar aí. O 5 sai do radical, então vai ficar 2 raiz. Não, 5 raiz de 2. 5 raiz de 2, isso. Quem sai é o 5, né? Isso. O 5 sai do radical e ficamos com 5 raiz de 2. Mais o 2 sai do radical. Sai. O outro 2 também sai. Então 2 vezes 2? 4. 4 raiz de 2. Mais, quem que sai do radical aqui? 7. O 7. 7 raiz de 2. E agora vamos lá. 5 mais 4? 9. Mais 7? 16. 16 raiz de 2. Beleza, então vocês viram que algumas dão um trabalhinho maior, né? Então sempre que aparecer assim radicais diferentes, é possível que a gente precise fazer o quê? Fatorar, tá? Então não fiquem nervosos, assustados, mas tem detalhes, né? A radicação ela faz isso, às vezes tem coisas que dá um pouquinho mais de trabalho para a gente poder chegar num radical comum, porque para somar ou subtrair, só se tiver o mesmo índice e mesmo radicando, aí se não tem... Daí, olha só, teve um aluno lá que fez assim, ó, calma, eu sei, eu vi, olha só o que ele fez. Aí vamos dar essa ideia para eles também. Quem conseguiu enxergar isso e usou, beleza. Nós não temos a propriedade da multiplicação que pode juntar ou separar? Daí, olha só, teve um aluno que percebeu que no 98, por exemplo, raiz de 98, quando ele vai dividir, 98 é 2 vezes 49. Então fica o raiz de 2 vezes o raiz de 49. Legal. Que vai ficar 7 raiz de 2. Pode também. O 50 é 2 vezes 25. O raiz de 25 é 5. Isso. Então se você conseguir 5 vezes raiz de 2. Fica perfeito. Verdade, fica melhor, né? Beleza? E é do 16, porque eu achei muito interessante na aula, quando assim... Eu não tinha parado para pensar nisso ainda também. Agora que deu aquele estalo. Tem coisa que quanto mais a gente vê, mais vai dando uns estalos diferentes. Esse aqui, ó. Imagina só uma resposta na prova, tu pega uma prova, tá lá, raiz de 50 mais raiz de 32 mais raiz de 98. No gabarito, raiz de 512. Aí tu fala, você fala assim, não pode, tá errado. Jamais. Eu aprendi que dá 16 raiz de 2. Agora, raiz de 512 não. Mas eu lembrei que na aula nós falamos que o número está fora, ele pode voltar. 16 ao quadrado, 256. Vezes 2, 512. Pois é. Então tem essas artimanhas aí, né? Dá pra gente ir, voltar, vir e ir. Mas agora vamos de brincando com os números. E a pergunta era como? Vamos ver? Uma pedra comprimenta uma tora de madeira. E a pergunta é, que horas são? São 2h30. São 7h45? 1h45. É meia-noite? Ou são 8 horas? Nada a ver, né? Uma pedra comprimenta uma tora de madeira. Que horas são? Vamos à resposta! Bom, se ela está cumprimentando, vai ser 8 horas. 8 horas. 8 horas? 8 horas? 8 horas? 8 horas, então a alternativa é a letra E, né? 8 horas. Brincadeiras à parte, a gente trabalha o raciocínio lógico com vocês, que parece que tá brincando, mas se aprende muito, né? Então, ficamos por aqui com mais uma aula, né? Aula 22. Na próxima vem um outro assunto, mas que tá tudo ligado, sempre conectado. Então, assim, a gente encerra a nossa aula, ficando com aquela alegria de sempre e aquele carinho com vocês. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!